Esta atividade é realizada pelo programa Oficinas Culturais, Formação para o Interior, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, gerenciado pela Poieses. Olá, eu sou a Valéria Marque, eu sou professora da ELA, Escola Livre de Artes, sou atriz do 42 Coletivo Teatral e sou diretora e professora de teatro. Eu trabalho com arte e educação há 28 anos. A minha formação em teatro como atriz foi feita pela Escola de Arte Dramática, conhecida tradicionalmente como EAD, e que está vinculada à USP, a Universidade de São Paulo. Eu também tenho uma formação acadêmica em letras, português e alemão, pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. E atualmente eu sou mestranda no programa de estudos linguísticos e literários em inglês. Eu estou muito feliz de estar aqui dividindo com vocês algumas reflexões acerca da obra de Shakespeare a partir de um foco mais específico, que é a visão e representação da mulher. Ou melhor dizendo, visões e representações das mulheres, a partir de algumas personagens femininas muito representativas e icônicas criadas por William Shakespeare. O título da palestra é Silêncio, Loucura e Inadequação. As teias para prender mulheres. Assim, eu pretendo partir desses termos colocados no título, silêncio, loucura e inadequação, a partir da seleção de algumas personagens femininas da obra de Shakespeare. E através de uma breve análise das trajetórias de algumas dessas personagens nas tramas das peças, compreender melhor, refletir sobre as suas vozes ativas ou silenciadas e a sua representação nos aspectos do feminino. Eu vou ler um pequeno trecho. Eu sou Ofélia, aquela que o rio não conservou, a mulher na forca, a mulher com as veias cortadas, a mulher com overdose sobre os lábios neve, a mulher com a cabeça no fogão a gás. Ontem eu deixei de me matar. Eu estou só com os meus seios, minhas coxas, meu ventre. Eu rebento os instrumentos do meu cativeiro. Eu destruo o campo de batalha que foi o meu lar. Esse é um trecho de um texto chamado Die Hamlet Maschine, do dramaturgo alemão Heiner Miller, que escreveu esse texto em 1977, na antiga RDA, República Democrática Alemã, popularmente chamada aqui na época por nós de Alemanha Oriental. Quer dizer, esse texto foi escrito ainda na Alemanha dividida, cerca de 12 anos antes da queda do Muro de Berlim, que só ocorreria em 9 de novembro de 1989. Miller criou essa adaptação a partir da obra original Hamlet, do Shakespeare, que é a sua obra-prima. A obra de Shakespeare, ela sempre foi uma obsessão para Miller, e ele a pesquisou por mais de 20 anos. A escrita dessa peça dialogava com toda a estrutura política e social daquela época na Alemanha, mas também dialogava com a obra original de Shakespeare e com todo o processo de reflexão que essa peça provocou e provoca ainda ao longo desses quase 5 séculos de influência. Vale lembrar que a peça de Shakespeare, Hamlet, é o segundo texto mais pesquisado
estudado, discutido, elaborado, reelaborado, adaptado para as mais variadas mídias, perdendo só para o estudo da Bíblia Sagrada. Quer dizer, portanto, essa é uma obra capital, fundamental da formação da nossa sociedade contemporânea. Na verdade, a obra de Shakespeare, ela tem esse caráter formador de visão do homem moderno, que saiu de um universo medieval, ou seja, um universo no qual a dualidade era o paradigma, um universo no qual o conflito entre luz e sombra permeava toda a visão de mundo da Idade Média. E se modificou para um universo multifacetado, no qual as ações, os sentimentos das pessoas têm gradações, tem entrecruzamentos, tem intersecções, tem interrelações. Nesse novo paradigma, nada seria mais somente dual, polarizado entre duas esferas específicas e estanques. Claro ou escuro, bom ou mal, Deus e o diabo, céu e inferno, herói e vilão, certo ou errado. A obra de Shakespeare, ela traz a noção de que há gradações e visões mais complexas nas relações e nos afetos, e sentimentos da alma humana na sua saga, na sua senda sobre a Terra. Então, precisamos compreender o quanto a obra de Shakespeare provocou essa mudança de chave na compreensão de mundo e de suas relações, e o quanto isso afetou e transformou profunda e estruturalmente a nossa civilização. Nós somos seres relacionais, que precisam se relacionar e viver em comunidade, mas também somos seres que se debatem nesse mundo a partir dos nossos afetos, ou seja, afeto não no sentido de gostar ou de não gostar de algo, mas no sentido daquilo que nos afeta, que nos provoca emocionalmente, sentimentalmente, espiritualmente, fisicamente, em todos os níveis e relações humanas. Assim, a obra de Shakespeare, ela é exemplar nessa questão do afeto, porque ela desnuda a alma humana em todas as suas contradições e vicissitudes, ou seja, em toda a sequência de coisas que nos acontecem na vida, quer sejam coisas previstas ou não, quer sejam coisas positivas ou não. Tudo o que os personagens de Shakespeare vivem nas peças podemos ver como uma espécie de microcosmo do que nos acontece na vida concreta. Na verdade, essa é a própria visão e condição do teatro. Nós colocamos no palco eventos, situações, personagens, sentimentos, emoções, para que nós possamos compreender melhor a nossa vida e a nossa condição no mundo. O homem faz isso desde os primórdios da humanidade. Desde antes até das representações nas pinturas rupestres. A representação como um espaço de criação, de comunicação, de transmissão, de reflexão e de ressignificação da vida e dos eventos que a compõem, é um ato de criação inerente ao desenvolvimento do Homo sapiens. Esse ato de criar, de transmitir histórias e imaginar mundos ficcionais foi o que diferenciou das outras espécies humanas.
Foi o que diferenciou o Homo sapiens de todas as espécies que existiram simultaneamente. Porque essas espécies, essas outras espécies humanas, existiram em paralelo e foram, por diversas razões, extintas. Então, esse ato de criar e de transmitir histórias e de imaginar mundos ficcionais foi o que conduziu o homem a uma aventura própria na trajetória da humanidade. Como o escritor Yuval Harari, autor do livro Sapiens, coloca, a grande revolução humana que nos conduziu até hoje foi a revolução cognitiva. Ele diz, abre aspas, a ficção nos permitiu não só imaginar coisas, como também fazer isso coletivamente. Foi o surgimento da ficção que possibilitou que um grande número de estranhos pudesse cooperar de maneira eficaz por acreditar nos mesmos mitos. Fecha aspas. Então, portanto, nós precisamos da criação, nós precisamos da ficção e da imaginação como uma espécie de arcabouço estrutural para a nossa condição evolutiva humana. Assim, a capacidade de criar universos ficcionais foi fundamental para a transmissão, estruturação, organização e multiplicação dos ensinamentos e compreensões de mundo. O teatro nasce, assim, como uma prática ritualística que representa e interpreta a realidade, buscando através da sua representação a reflexão e o diálogo sobre o mundo e as suas circunstâncias. O homem, ele se vê, ele se reconhece, ele se conhece, ele reflete sobre si mesmo e se transforma através do teatro e através da arte. Assim, o teatro, ele funciona como uma espécie de um grande espelho convexo do real, refletindo no território da cena, no espaço da teatralidade, a realidade exacerbada, de maneira a nos mostrar um campo muito mais amplo e potente de visão e de análise da realidade. Bom, voltando à nossa questão. Shakespeare colocou no palco de maneira exemplar, pulsante, potente, todas as dores humanas de forma nunca antes feita por nenhum outro autor ou dramaturgo antes dele. Portanto, a sua obra é uma mudança de paradigma e de visão de mundo, que nos afetou tanto e de tal modo a ponto de hoje, mais de 500 anos depois, a sua obra ser ainda constante e continuamente apresentada, reapresentada, adaptada, readaptada para todas as mídias que nós pudermos imaginar. De adaptações literárias das mais variadas ao longo dos séculos, a transposição para o cinema em variados estilos, as adaptações para os quadrinhos, para os mangás, os desenhos animados, como o inesquecível Rei Leão, que é uma adaptação da peça Hamlet, até a sua influência em músicas e álbuns de bandas de rock, Shakespeare nos afeta profunda e de maneira visceral até hoje.
Portanto, quando falamos de Shakespeare, isso nos traz um universo gigantesco de possibilidades. Aqui, nós vamos nos deter em um foco específico para podermos construir uma reflexão acerca desse ponto na obra dele. E o foco no qual nós vamos nos deter é o universo de algumas das personagens femininas de Shakespeare. Então, eu elenquei algumas personagens aqui para nos ajudarem a fazer essa análise. Da peça Hamlet, nós vamos pegar a personagem Ofélia, que é a namorada do príncipe Hamlet. Temos também dessa mesma peça a rainha Gertrudes, que é mãe de Hamlet. Da peça Sonho de uma Noite de Verão, nós vamos pegar a personagem Titânia, que é a rainha das fadas. E também vamos comentar um pouquinho sobre as personagens Hérmia e Helena, que são as namoradas. Não namoradas entre si, elas são as enamoradas da história. Bom, vamos começar por essas e depois a gente vai desenvolvendo para ver como é que a gente consegue falar sobre as outras personagens. Shakespeare ficou bastante conhecido pelo nome de bardo. Essa é uma curiosidade, né? Bardo significa aedo. Aedo significa aquele que canta, é o cantor, é aquele que transmite as histórias antigas, os mitos, as lendas, os poemas. Antigamente o aedo transmitia através da forma oral, cantando as histórias do seu povo, recitando. Shakespeare escreve, ele é um dramaturgo, mas ele recebeu esse apelido, então ele é mundialmente conhecido como o bardo. Ao olhar para as condições dessas personagens, nós vamos desnudar e refletir sobre alguns aspectos das condições das mulheres. Shakespeare viveu durante o período elisabetano. Ele foi muito bem sucedido na carreira dele. Ele teve muito apoio. E dizem que ele terminou a vida dele bem, satisfeito, tendo vivido tudo que ele pôde viver dentro da arte. E uma curiosidade é que ele nasceu e morreu no mesmo dia, no dia 23 de abril. Bom, o período elisabetano, esse período no qual reinou a dinastia Tudor, vai de 1558 a 1603. Quer dizer, Shakespeare pegou todo esse período. E foi o período mais pungente assim, da Inglaterra. Né? A arte tinha todo o apoio, ela cresceu, a Inglaterra se expandiu pelos mares, então você tinha toda uma junção de fatores que colocavam a Inglaterra numa posição hegemônica em relação a todos os outros países ou territórios, né? Porque a gente ainda não tinha toda essa configuração que nós temos hoje. Bom, então vamos lá. Nós começamos essa conversa comentando sobre falando sobre. Eu comecei citando um texto da peça de Hamlet Machine, do Rainer Miller. Essa peça, traduzindo para o português, o nome da peça é Hamlet Máquina, ou A Máquina Hamlet. Por que eu citei essa adaptação? Né? Tem uma pesquisadora de Shakespeare, a Marjorie Garber, que ela diz uma coisa muito interessante. Ela diz: cada época cria o seu próprio Shakespeare. Ou seja, cada época dialoga de uma maneira específica com a obra de Shakespeare.
porque a obra dele abarca todos os aspectos humanos. E por isso ela parece inesgotável nas suas possibilidades de análise, de interpretação, de reflexão e de adaptação. A obra-prima, como eu já citei, a obra mais conhecida é Hamlet. Na verdade, popularmente a gente conhece Romeu e Julieta. Acho que qualquer pessoa que tenha tido algum contato com literatura, com um pouco de teatro, conhece o Romeu e Julieta. Mas Hamlet é a peça mais estudada, discutida, debatida, pesquisada, enfim, de todas as do Shakespeare. Bom, então vamos lá. Hamlet conta a história angustiada de Hamlet, que é príncipe da Dinamarca. É um jovem e ele descobre que o seu pai, que também se chama Hamlet, que havia morrido alguns meses antes, ele descobre que o seu pai foi covardemente assassinado por seu próprio tio, o irmão do pai. Enquanto o pai dormia no jardim, o tio vai lá e coloca veneno nos seus ouvidos. Alguns meses depois, cerca de 2 meses depois, esse tio, que se chama Cláudio, casa-se com a mãe de Hamlet, a rainha Gertrudes. Então, quando a tragédia começa, isso já aconteceu. Você encontra o Hamlet sendo avisado pelo amigo dele, Horácio, de que os guardas na torre têm visto já há alguns dias um fantasma. E que pela visão deles era o fantasma do pai do Hamlet. Então Hamlet fica completamente perturbado com essa informação e vai até a torre num determinado horário que o amigo dele, que é o Horácio, diz que tem acontecido, e realmente ele encontra o fantasma, tem uma conversa com o fantasma, e o fantasma diz o que de fato aconteceu. E o fantasma pede que ele se vingue desse assassinato. E Hamlet fica atordoado, né? Ele não sabe se ele está vendo uma coisa, um fantasma verdadeiro, se ele está tendo uma alucinação, se pode ser alguma obra de forças malignas. Ele fica bastante confuso, mas o fantasma pede que ele realmente se vingue, né, que ele está sofrendo, enfim, Hamlet fica bastante comovido com essa questão. Então, a peça se trata do percurso de Hamlet para realizar essa vingança. Mas Hamlet não realiza essa vingança imediatamente. Ele pensa muito, ele faz diversas conjecturas para entender se ele deve realmente fazer aquilo ou não. Então, o que acontece? Durante esse processo, ele vai se deparando com vários personagens. Eu não vou contar a história inteira aqui, porque o que nós precisamos saber é que ele, ao longo desse percurso, ele finalmente exerce a sua vingança, mas para exercer a sua vingança, ele resolve usar de um estratagema. Ele se finge de louco. Finge que ele não está no seu juízo normal, né? Então, todos os personagens com os quais ele se depara tem o conflito com um jovem que parece estar perturbado, parece estar fora do seu juízo perfeito. O Hamlet, ele tem uma namorada, que é a filha do conselheiro Polônio. Ela se chama Ofélia.
Hamlet e Ofélia não podem, de fato, se casar, porque ele é um príncipe, ela é filha do conselheiro, e não seria possível eles efetivamente ficarem juntos, né? Então aí você já entende que é uma relação que está fadada ao fracasso. Quando a peça começa, a gente já entende que essa relação já está acontecendo, né? Ela eles já têm um relacionamento, e aí há toda uma discussão se de fato o relacionamento deles era um relacionamento virtuoso, né? Usando um termo da época, né? Ou seja, no qual Ofélia ainda seria uma donzela, ou se eles tiveram algum tipo de relação sexual entre eles. E isso é uma incógnita e que permeia toda a história. Então, uma coisa interessante da gente compreender, que eu falei logo no começo, é que quando Shakespeare coloca atitudes diversas nos personagens, tanto boas quanto más, né, ele coloca o personagem, ele aproxima o personagem de nós. Hamlet, apesar de ser o herói, vamos dizer assim, da história, ele comete várias agressões às personagens femininas da história. A gente só tem duas personagens femininas, a Ofélia, que é a namorada, e a Gertrudes, que é a mãe de Hamlet. E supostamente essas duas são as duas personagens que têm por ele um afeto verdadeiro. E é por essas duas, por outros personagens também, mas para essas duas, a reação de Hamlet, em alguns momentos, é bastante agressiva. Bom, então vamos lá. Ofélia. Quem é Ofélia? Ofélia é uma personagem que se tornou icônica ao longo dos séculos. Ou seja, uma personagem muito comentada, vista, escrita, pintada. A iconografia da Ofélia é imensa. Você tem inúmeras pinturas de Ofélia, de diversos pintores de variadas épocas e estilos e propostas e escolas de pintura. Eu acredito que a gente possa até fazer uma pequena comparação entre Ofélia e Frida Kahlo, apesar de que Frida Kahlo tem hoje uma reprodução comercial muito maior, né? A gente tem a imagem da Frida em todos os lugares e de todas as maneiras. Eu acho que, guardadas as devidas proporções, Ofélia tem essa mesma popularidade, né? Só que na atualidade não é tanto quanto Frida, mas se a gente fizer uma comparação para a época, sei lá, século XIX, por exemplo, onde você tem inúmeras pinturas, então a gente pode dizer que ela tinha a mesma popularidade, né? Bom, e no caso de Ofélia e de Frida também, a gente pode pensar que isso vem até hoje nas artes visuais, não só na pintura, mas também nas artes gráficas, enfim. No cinema, Ofélia instigou e instiga várias incursões também. Aliás, Shakespeare, né? Todas as adaptações que a gente tem de Shakespeare no cinema são imensas, né? A gente tem de Akira Kurosawa, a gente tem Kenneth Branagh, Laurence Olivier, a gente tem Orson Welles, enfim, inúmeras adaptações
que chegam até nós. Então vamos lá. Inclusive tem uma que eu me lembrei agora de uma cineasta da Austrália, que é a Claire McCarthy. Ela fez em 2018 uma adaptação para o cinema da peça Hamlet, só que do ponto de vista da Ofélia. Então, todos os acontecimentos se dão a partir do ponto de vista da Ofélia. Então, vamos falar sobre qual é a visão que tradicionalmente se tem da personagem Ofélia. A visão que temos de Ofélia é a de uma jovem donzela apaixonada pelo príncipe Hamlet e que, ao ser rejeitada bruscamente por ele, e depois de ter perdido o seu próprio pai, porque Hamlet, acreditando se tratar do tio escondido atrás de uma cortina, o Shakespeare usava muito desses artifícios de se esconder atrás dos lugares, arbustos, ouvir atrás dos lugares. O pai de Ofélia, ele se esconde atrás da cortina para ouvir uma conversa com Hamlet e a rainha Gertrudes. Hamlet ouve o barulho e acredita se tratar do Cláudio. Então ele acaba enfiando a espada, sem saber que na verdade era o Polônio. Então a Ofélia, ela é repudiada por Hamlet, tem o pai morto por ele, o irmão dela está fora, não, está na Inglaterra, porque a peça se passa na Dinamarca. Ela fica completamente sozinha e ela começa a se desestruturar e perde a razão, né? Que a gente comumente chama, ela enlouquece, perde a razão. Após perder o controle da razão, nesse surto de loucura, Ofélia, cantando e colhendo flores, ela entra no rio, no riacho. E o peso das vestes, em função da água, vai ficando muito grande e ela acaba se afogando. Ela morre afogada. E a imagem mais conhecida que nós temos é a imagem, aquele quadro do pintor John Everett Millais, o quadro de Ofélia flutuando no riacho, com um salgueiro atrás. Salgueiro é aquela árvore, o chorão, que a gente conhece como chorão, atrás, com flores no seu corpo, inerte, já morta. Então, loucura e morte são, vamos dizer, o preço que Ofélia paga por sua relação com Hamlet. Num estudo bastante interessante chamado Ofélia Morta, do discurso à imagem, a Marcia Tiburi, ela coloca a seguinte observação. Nos últimos 200 anos, a representação de Ofélia parece seguir certa unanimidade. Ou bem Ofélia é representada louca ou morta. Loucura e morte compõem uma espécie de equação da representação de mulheres no século XIX, assim como doença e morte, bem como sono e morte. Então, esse estudo da Márcia foca especificamente no período do século XIX. Mas é justamente nesse período que a gente tem um volume muito grande de pinturas da Ofélia. Então, essa imagem, né,
bucólica, poética de Ofélia, inerte, morta, com as flores ao redor, nesse riacho, embaixo do salgueiro, é essa imagem que está no imaginário de todo mundo. Bom, loucura e morte são a expressão concreta do silenciamento no qual Ofélia foi relegada. É interessante compreender que quando você coloca um discurso, você desqualifica um discurso e caracteriza como loucura, esse discurso ele não tem mais força. E é isso que a gente percebe na Ofélia. E uma outra coisa interessante é que, além da desqualificação do discurso, a outra opção é a morte. Ou seja, o silenciamento completo do discurso. Bom, vamos lá. Vamos levantar alguns pontos interessantes sobre a Ofélia. Primeiro, ela parece viver com Hamlet uma relação amorosa íntima. O Shakespeare, ele não deixa claro se houve ou se não houve relações sexuais entre eles. Mas a fala de Ofélia, no seu acesso de loucura, na frente da rainha Gertrudes e de Cláudio, evoca que talvez possa ter ocorrido algum tipo de relação. Ela fala versos sobre o dia de São Valentim, que conta a história de uma jovem que entra no quarto do amado, sugerindo que se tenha deitado com ele, e que por esse motivo ele, posteriormente, lhe diz que não poderá mais cumprir a promessa de casamento feita, já que ela não era mais uma donzela. Eu vou pegar aqui esse pequeno trecho que vem da tradução do Milor Fernandes, que é um excelente tradutor, que muitas vezes ele recebeu algumas críticas a respeito das suas traduções, porque o Milor, ele coloca a tradução de uma maneira bastante palatável, ela cabe na boca do ator, né? E o que nós temos normalmente, ao longo dos séculos, nós tivemos muitas traduções que procuravam complicar a linguagem, procuravam deixar essa linguagem cada vez mais elitizada e distante de uma compreensão. Totalmente diferente do que o que Shakespeare fazia. Porque Shakespeare era um autor, um dramaturgo que escrevia para o povo. Ele era extremamente popular, extremamente bem-sucedido nas suas peças. Ele escrevia para o povo e ele escrevia de uma maneira metafórica, ele dava exemplos, ele colhia imagens do cotidiano das pessoas, e isso, de certa maneira, fazia com que a compreensão se tornasse muito mais fácil, né? É o oposto do que a gente tem em muitas traduções. Hoje em dia, nós temos traduções mais fiéis e mais interessantes do que, de repente, as traduções também do século XIX, que tinham essa linha de pensamento. Então, o Milor, ele tem uma tradução do Hamlet, que inclusive é disponível na internet, muito boa, muito boa. Eu vou ler um trechinho do que a Ofélia fala no seu acesso de loucura. Então vamos lá. Amanhã é dia de São Valentino, e bem cedo eu, donzela, para ser sua Valentina, estarei em tua janela.
E ela acorda e se veste e abre o quarto para ela. Se vê donzela entrando, não se vê sair donzela. Por Jesus e santa caridade, vão pro diabo os pecados. Os rapazes fazem o que podem, mas como eles são malhados. Disse ela, antes de me atracar, você prometeu casar. Ele respondeu, pelo sol eu o tinha feito, se não fosses ao meu leito. Assim, as palavras ditas por Ofélia no seu acesso de loucura parecem sugerir realmente que Hamlet e Ofélia tiveram sim um envolvimento sexual entre eles. Outro ponto interessante é a cena conhecida como Cena do Convento, na qual Hamlet encontra-se com Ofélia. Então, nessa cena, Ofélia é instruída por seu pai, Polônio, a devolver os presentes que Hamlet lhe havia dado. O Polônio, ele acredita que o Hamlet esteja louco devido ao amor que sente por sua filha e devido à proibição que o relacionamento deles tem, já que Hamlet é príncipe e não pode se casar com ela. E Polônio acredita que seja isso e tenta convencer o rei e a rainha desse motivo. Então ele faz uma armação para que Ofélia se encontre com Hamlet. Então Ofélia vai ser o instrumento pelo qual Polônio vai comprovar que Hamlet está louco pelo amor que sente por sua filha, pelo amor impossível de se realizar que ele sente. Só que Hamlet percebe essa armação e age de maneira bastante confusa e repudia Ofélia de maneira bem veemente e agressiva. E ele manda 5 vezes que ela vá para um convento. A palavra convento, ela carregava na época 2 significados opostos. Ela poderia significar convento, mas ela também poderia significar bordel. Portanto, percebemos que há sim um duplo sentido e significado na fala de Hamlet, o que nos faz pensar que ambos, jovens e apaixonados, tiveram sim relações sexuais. E que Ofélia, então, de acordo com os padrões morais da época, não seria mais, entre aspas, pura. Portanto, teria de ir ou para um convento ou para um prostíbulo. Nós podemos, então, levantar algumas imagens que Ofélia pode carregar. A da jovem recatada, obediente ao pai, vítima da ação impensada de Hamlet, que, além de iludi-la com o seu falso amor, agredi-la com o seu abandono, acaba por também matar, mesmo que não intencionalmente, o seu pai Polônio. Portanto, Hamlet é causador da desestrutura de Ofélia e da sua consequente morte. Temos, assim, alguns elementos simbólicos relacionados à imagem de Ofélia. Elementos de pureza, obediência, fragilidade, dor, tristeza, loucura e, por fim, o da própria morte. Nessa configuração, Ofélia é uma vítima infeliz e fatal do destino cruel que as ações do atormentado Hamlet acabam por produzir. A imagem mais explícita acaba sendo a da própria morte de Ofélia.
nas águas do rio, sob o salgueiro. No quadro pintado por Millet, com Ofélia morta, essa é quase que a imagem perfeita associada a essa visão. Perfeita no sentido de que casa com essa visão. Na fala da rainha Gertrudes, que traz a notícia da morte de Ofélia, nós temos a seguinte imagem da cena. Vou pegar aqui para vocês, para nós lermos. Aqui. Só um minutinho. Vamos lá. É uma fala bastante bonita. Há um salgueiro que cresce inclinado no riacho, refletindo suas folhas de prata no espelho das águas. Ela foi até lá com estranhas grinaldas, de botões de ouro, urtigas, margaridas e compridas orquídeas encarnadas, que nossas castas donzelas chamam de dedos de defunto, e que os pastores vulgares dão nome mais grosseiro. Quando ela tentava subir nos galhos inclinados, para daí pendurar as coroas de flores, um ramo invejoso se quebrou. Ela e seus troféus floridos, ambos, despencaram juntos no arroio soluçante. Suas roupas inflaram e, como sereia, a mantiveram boiando um certo tempo. Enquanto isso, ela cantava fragmentos de velhas canções, inconsciente da própria desgraça, como criatura nascida desse meio, criada para viver nesse elemento. Mas não demoraria para que suas roupas, pesadas pelas águas que a encharcavam, arrastassem a infortunada do seu canto suave à morte lamacenta. É uma imagem bastante poética dessa morte, né? Bom, essa é uma forma da gente ver. Vamos fazer um exercício de criação e tentar ver de uma outra forma. Ofélia como uma jovem apaixonada que se entrega realmente à paixão, de fato, e que, por ultrapassar os limites convencionados da sua condição, é veementemente calada com a própria morte. É interessante observar que Ofélia vive plenamente e sexualmente a sua paixão. E por isso é desqualificada, ofendida, repudiada e enviada para um convento, ou para um bordel, ou para ambos. É interessante observar que as suas palavras são proferidas na condição de loucura, que o seu discurso seja então esvaziado de sentido e de verdade, que sua denúncia do homem que a abandona seja não mais do que palavras nubladas, jogadas ao vento, sem a clareza da razão. Ofélia, então, perpassa os séculos com a imagem de uma ninfa trágica, boiando nas águas frias do rio, louca e morta. Bom, vamos fechar a visão sobre Ofélia agora e falar um pouquinho sobre a rainha Gertrudes. Shakespeare ele não deixa claro qual a participação da rainha na trama do assassinato do próprio marido.
A personagem da Rainha Gertrudes dá margem a diferentes interpretações e posições a respeito do seu caráter, que varia conforme a abordagem da peça e o momento histórico no qual ela é interpretada. Ou seja, conforme a época em que essa peça é feita, ou o estilo de adaptação, ou o objetivo, a rainha tem uma interpretação a respeito disso. Então, por exemplo, a Rainha Gertrudes, ela evoca mais dúvidas do que certezas. Você sabe menos sobre a rainha do que o que você sabe de fato. Algumas perguntas ficam na nossa mente. Ela já tinha algum envolvimento com o cunhado antes da morte do marido? Ela amava o cunhado? Ou ela se casou com ele porque essa era, de certa forma, a tradição da época? Porque muitas mulheres que ficavam viúvas casavam com seus cunhados. Isso era bastante comum no período. Afinal, a mulher, dentro dessas sociedades, ela precisava ser sustentada, acolhida, cuidada. Ela não poderia viver se ela não estivesse inserida dentro de um sistema familiar. Sem contar que, para ela se manter como rainha, ela precisava se casar com Cláudio, que era o sucessor direto do rei Hamlet. Bom, então nós podemos pensar também em uma outra questão. Ela sabia do plano de Cláudio de assassinar, do assassinato do marido? Ela pactuou com ele? Se ela não foi cúmplice do assassinato, ela foi pelo menos passiva em relação a ele. No duelo final, aqui vai um pequeno spoiler. Ela bebe da taça envenenada. Ela sabia que a taça estava envenenada? Ela percebeu o jogo de Cláudio ao dar a taça envenenada para Hamlet? Ela se arrependeu e preferiu tomar a taça envenenada e assim salvar o próprio filho? Ela não sabia de nada e foi também vítima de toda uma estrutura hierárquica patriarcal? Todas essas questões colocam a personagem numa ampla gama de possibilidades e divisões. Quem é a Rainha Gertrudes de fato? É ardilosa? É vil? Ou é vítima da sua própria condição de gênero? De qualquer forma, Gertrudes carrega, de maneira geral, a representação e os valores morais da nobreza, da elite, do status quo, da situação que domina. Na peça, a sua posição é nebulosa e o seu papel principal é o de mãe preocupada e zelosa em compreender os descaminhos de seu filho rebelde. E seria preciso conter a loucura de Hamlet, nem que para isso se tenha de enganar e mentir, que é o que ela faz. Há também, no texto de Shakespeare, uma condenação à sua própria sexualidade, que aos olhos de Hamlet é absolutamente inadequada. Porque Gertrudes parece estar muito entusiasmada com seu casamento com Cláudio. E Hamlet repudia isso de maneira
muito contundente. Gertrudes representa para Hamlet a imagem da mulher que perdeu a conduta da virtude. E que, portanto, não deveria sequer se colocar em evidência e ostensiva visibilidade com o seu novo casamento apenas 2 meses depois da morte do rei. Essa repulsa à sua presença e imagem se torna tão forte, tão agressiva, que se evidencia de maneira concreta na cena que é conhecida como cena da alcova, ou a cena do quarto. É a cena em que Hamlet e a mãe conversam. Nessa cena fica implícito que há uma agressão física de Hamlet em relação à rainha. Ele a ofende e ele compara o pai ao Cláudio, e quando ele está no momento mais agressivo da conversa, o Polônio grita por socorro, porque a rainha grita por socorro, então o Polônio grita por socorro. É nesse momento que Hamlet vai até a cortina e enfia a espada, acreditando estar matando o Cláudio, quando na verdade era o Polônio. E nesse momento, o Hamlet vê o fantasma novamente. O fantasma aparece nesse momento bem tenso da peça e pede para o Hamlet não, para ele não se vingar da mãe. Então, também não fica claro se o pai está falando isso porque ela realmente não tem culpa de nada, ou se ele, nesse processo de purificação que ele está lá no mundo dos mortos, ele também, de alguma maneira, se torna mais suave em relação à mulher. Isso acontece na cena. O fantasma aparece e pede para que ela não seja, para que ele não a maltrate, né? O fato é que Ofélia e Gertrudes ocupam diferentes posições na hierarquia social. Enquanto Gertrudes está inserida na camada da nobreza que governa e detém o poder, Ofélia encontra-se subordinada à rígida estrutura social que determina e restringe as suas relações. Mas quando falamos de gênero, é preciso levar em conta outras alternativas, outras diferenças, como questões sociais e como questões raciais. Nos estudos da antropologia, o primeiro grande mantra, né, que se diz nos estudos de gênero é gênero, classe e raça. Você precisa entender essas 3 circunstâncias para você falar de gênero, porque elas se diferenciam em cada uma dessas circunstâncias. Se a gente for fazer uma comparação com hoje em dia, se você fala de uma mulher branca de uma classe alta, é uma coisa. Se você fala de uma mulher negra de classe baixa, é diferente. Se você fala de uma mulher branca de classe baixa, é diferente. Se você fala de uma mulher negra de classe alta, é diferente. Então, em cada circunstância, a gente precisa avaliar. Bom, Ofélia e Gertrudes, ambas sofrem, estão submetidas a essa questão do gênero, mas ocupam esferas diferentes nessa relação. Uma coisa que é importante a gente dizer, né? Não existe a mulher,
Existem diferentes mulheres em diferentes condições e contextos. Tem uma autora chamada Joan Scott que ela propõe uma politização do pensamento ao compreender o gênero como um sistema de relações. Ou seja, as relações sociais, elas são construções sociais. E a trama que compõe essas construções se constitui de uma gama de fios variados, muito mais ampla, que alinhava a estrutura social. Assim, quando se entra na questão do gênero, é preciso pensar em relação a esse contexto social. Portanto, Ofélia e Gertrudes estão submetidas a essa questão de gênero, mas com diferenças sociais e hierárquicas. Porém, a despeito dessas diferenças sociais e hierárquicas, elas também carregam a condição de subserviência estrutural ao poder das figuras masculinas. Ambas têm as suas vidas e destinos determinados e entrelaçados às suas relações com os homens que a circundam. Gertrudes, que através do rápido e necessário matrimônio com seu cunhado, o agora rei Cláudio, barganha e garante a sobrevivência e manutenção da sua condição de rainha. E Ofélia, que não pode ter a liberdade de viver o seu amor por Hamlet, pois impedida de se unir a ele no casamento pelas diferenças de hierarquia social e também pela sua obrigatória obediência aos desígnios e determinações de seu pai Polônio e de seu irmão Laertes. Bom, então, ambas estão nesta condição. Uma coisa interessante quando a gente fala de adaptações, né? Nós falamos no começo dessa conversa sobre diferentes adaptações e eu citei a adaptação do Heiner Miller. Heiner Miller é um autor que é tido como precursor do feminismo e ele coloca a personagem Ofélia numa condição bem diferente da peça original de Shakespeare. Na verdade, Ofélia vem com uma força imensa. É ela que provoca Hamlet na sua transformação. Ela que traz elementos que o autor até coloca como elementos revolucionários. É Ofélia que traz a possibilidade da mudança, da transição. E Hamlet, na adaptação de Heiner Miller, tem uma postura muito mais comedida, né? Mais passiva. No entanto, mesmo assim, a adaptação de Heiner Miller finaliza com Ofélia sentada numa cadeira de rodas, amarrada com trapos que lembram uma espécie de camisa de força, dizendo palavras como se ela fosse uma Cassandra, né? A Cassandra dos mitos gregos, que é aquela que diz o que vai acontecer e ninguém acredita. Então ela diz, no caso era da Guerra de Troia, ela diz que Troia seria destruída e ninguém acredita. Então o Heiner Miller ele finaliza a peça com uma Ofélia mais ou menos nessa mesma condição. Ou seja, ele, mesmo trazendo a Ofélia para uma condição forte, atuante, mesmo assim, ele também
coloca essa Ofélia numa impossibilidade de ação, né? Aí nós temos mais uma vez a mulher sendo impossibilitada de fazer a transformação, né? Eu quis pegar essas duas primeiras personagens de uma maneira um pouco mais aprofundada, também porque é a pesquisa que eu faço, mas fundamentalmente porque elas são exemplos muito claros de uma estrutura social que existe até hoje. Nós estamos falando de uma peça de 1500 e pouco e estamos aqui até hoje dentro dessa mesma estrutura. Shakespeare escreveu muitas peças, chegou até nós cerca de 38 peças de Shakespeare. E ele tem personagens femininas muito interessantes. Vale lembrar que, na época de Shakespeare, no teatro de Shakespeare, só era possível interpretar no teatro, só os homens tinham essa permissão de interpretar. Portanto, todos os personagens femininos eram feitos por homens. Talvez seja até interessante a gente pensar que nas peças você tem uma quantidade bem menor de personagens femininas do que de personagens masculinos. Então, havia inclusive uma questão funcional. Shakespeare escrevia para o palco. Ele não escrevia para o texto ser publicado, não. Ele escrevia para a ação do palco. Então, tudo tinha esse caráter da coisa concreta, da praticidade. Bom, vamos lá. Agora eu queria citar algumas outras personagens da peça Sonho de uma Noite de Verão. Essa peça ela é bastante interessante porque ela é uma grande brincadeira extremamente lúdica e deliciosa. É uma das comédias mais conhecidas de Shakespeare e apreciadas. E ela, nessa história, ela, como num sonho, ela mistura vários elementos de lugares diferentes. Então, a história se passaria em Atenas, na Grécia, especificamente em algumas cenas na cidade e em outras cenas no bosque. Ele mistura vários elementos de culturas diferentes, porque você está em Atenas, mas no bosque de Atenas você tem elfos, fadas, o rei dos elfos, a rainha das fadas. Você tem personagens que são da tradição europeia, de uma tradição europeia. Alguns de tradição celta. Então, você mistura elementos, ele mistura elementos nessa peça. E essa peça tem 3 nichos de personagens. Você tem 2 casais de namorados, onde você vai ter um conflito de troca de casais, né? Um é apaixonado por outro, aí tem uma série de confusões, então fica na esfera do quem fica com quem. Você tem um outro nicho de personagem, que são os personagens mágicos, que são justamente a rainha das fadas, o rei dos elfos e os seus respectivos séquitos. E você tem um terceiro nicho de personagens, que são personagens que são trabalhadores, tecelão, um que limpa fole, que tem funções práticas, são artesãos e tem funções práticas do cotidiano, e eles, por conta do casamento do duque
do duque Teseu com a rainha das Amazonas, Hipólita. Vai haver esse casamento. Esse grupo de homens resolve preparar uma peça de teatro para o concurso de peças que ocorreria no casamento. Então aí você já tem um elemento muito interessante, que é o teatro dentro do teatro. E aí eu queria pegar 4 personagens femininas bastante interessantes. A primeira, que aparece, inclusive, a primeira que aparece na peça, é a Hipólita, que é a rainha das Amazonas. Aí você já tem uma outra personagem do universo mítico grego, misturado com personagens mágicos de fadas e do universo europeu, da Europa. A peça começa com Teseu conversando com Hipólita sobre o casamento que eles vão realizar. E Teseu diz que, mesmo ele tendo conquistado a Hipólita pela força, o casamento deles será um casamento bom. Então você entende aí que já houve uma configuração de violência. Provavelmente ele, de alguma maneira, Hipólita teve que aceitar, né, o domínio de Teseu e se submeter a casar com ele. Então, a gente já começa a peça com essa condição dessa personagem. Ou seja, ela não tem escolha, ela vai ter que se casar com Teseu. E ele tenta deixar da melhor maneira possível para que esse casamento seja um bom casamento. E a peça começa com os dois e, de repente, quando o palco é invadido por Egeu, pai de Hérmia, de uma das moças, que pede ajuda ao duque porque a filha não quer obedecê-lo, ele quer que ela se case com um rapaz chamado Demétrio, mas ela está apaixonada por um rapaz chamado Lisandro. E ela quer se casar com Lisandro, e Lisandro está apaixonado por ela. Então o pai vai até o duque e diz: ela é minha filha, Hérmia é minha filha, eu tenho poder sobre ela, então eu quero invocar esse poder, e caso ela não aceite se casar com Demétrio, eu quero poder exercer a minha autoridade sobre ela. Fazendo o quê? Ou ela vai para um convento, ou ela morre. Então Egeu vai exigir isso do duque, que é quem vai poder autorizar esse tipo de atitude dele. E a fala do Teseu, primeiro ele averigua por que ela não quer se casar, se o Demétrio era um rapaz honrado, qual é o problema, e ela diz que não quer se casar porque não gosta dele. Quem gosta dele é o pai, então que o pai se case com ele, não ela. Então você percebe que é uma pessoa que já tem alguma personalidade, que sabe o que quer fazer e que não quer né, abaixar a cabeça para essa circunstância, essa situação. Então, o que acontece? Teseu diz a Hérmia que o pai tem todo o direito sobre ela, que ela é nada mais do que uma cera no qual o pai molda a sua vontade. E que ela tem uma noite para decidir. Caso ela não decida ficar com Demétrio, ela será enviada a um convento. Aí, novamente, a gente fala da palavra convento, mas aí no sentido de convento mesmo, de um local de sacrifício, de oração. Ou ela morrerá. Ela tem essas duas opções. E a peça
E o que faz Hérmia? Ela e Lisandro, que é o seu amado, decidem fugir. O interessante é que Hérmia gosta de Lisandro, Lisandro gosta de Hérmia. Demétrio quer casar com Hérmia. E Helena gosta de Demétrio. É uma outra moça que gosta de Demétrio. Então aí você tem uma circunstância que precisa ser resolvida. E aí o que acontece? Lisandro e Hérmia fogem para o bosque. No bosque estão os personagens mágicos, né? Fadas, elfos, eles estão lá. Tem todo um conflito que eu vou falar daqui a pouco. E o grupo de atores também vai para o bosque para poder ensaiar a sua peça. Então tem 3 nichos de personagens que vão até o bosque e a peça é o percurso dessa noite, né? Por isso que se chama Sonho de uma Noite de Verão, no qual há toda uma série de encontros e desencontros entre todos esses personagens. O interessante é que a Helena, que é a personagem que gosta do Demétrio, ela fica sabendo, através da própria Hérmia e do Lisandro, que eles vão fugir. E quando ela fica sabendo dessa informação, o que ela faz? Ela resolve dar essa informação para Demétrio, porque acha que ele vai ficar muito feliz com essa informação e vai retribuir de alguma maneira para ela. E ela conta que eles fugiram para o bosque, então Demétrio vai atrás até dos dois, e Helena, como ela mesmo diz no texto, como um cachorrinho, ela vai atrás de Demétrio para ficar com ele. Então, a Helena, ela é uma personagem que se coloca completamente à mercê do Demétrio. Ela fala, você pode me humilhar, você pode falar o que você for, mas o que você quiser, mas eu vou atrás de você como um cachorro, mas eu vou. Então a gente tem aí alguns elementos, né, que a gente inclusive reconhece na nossa própria cultura e nas histórias. Quantas histórias de amor, entendeu? De personagens que estavam submetidas a esse homem que a maltrata e que, mesmo assim, ela segue atrás dele. Não preciso nem dizer que vai haver uma série de confusões, né? De magias que o personagem Puck acaba colocando nos olhos. Ele deveria colocar nos olhos do Demétrio, mas ele acaba colocando nos olhos do Lisandro, e aí o Lisandro passa a dizer que está apaixonado pela Helena. Então, os casais, fica a maior confusão entre os casais, e isso é resolvido só no final da peça. A outra personagem que vale também a gente comentar dessa peça é Titânia, que é a rainha das fadas, casada com Oberon, o rei dos elfos. E aqui nós também encontramos mais um jogo de poder. A peça começa com Titânia e Oberon brigados. Eles estão brigados porque Oberon quer que ela entregue para ele um pajem, que é uma criança, um filho de uma rainha das Índias, essa que morreu, e essa criança, a Titânia cuida dessa criança. E o Oberon quer essa criança. E a Titânia diz que não vai entregar. Então, os efeitos da natureza, tempestades, ventos, chuva, tudo isso que acontece ali no bosque seria a reprodução do temperamento de Oberon e Titânia, da briga dos dois por essa criança. Aí você tem um casal onde a gente encontra atitudes bastante
intempestivas. Os dois são muito fortes, desafiadores, e discutem entre si. Bom, diante disso, diante da recusa em dar o menino, Oberon resolve usar de um artifício de magia. Então ele chama o Puck, que é um elfo, pede que ele vá buscar uma flor específica que tem um suco do qual é possível fazer um encantamento. E esse encantamento, quando colocado nos olhos de uma pessoa, faz com que essa pessoa se apaixone pela primeira coisa ou ser que ela enxergar, assim que abrir os olhos. Oberon vê o casal de namorados naquela circunstância, né? Ele pode ficar invisível, então ele vê toda a discussão e pede para o Puck colocar esse encantamento nos olhos do Demétrio. Só que Puck se engana pelas vestes dos personagens e acaba colocando nos olhos de Lisandro. E aí tem toda a confusão que eu disse. E Oberon também pede que Puck coloque nos olhos de Titânia, para que ela fique enfeitiçada. Quem é que Titânia vai ver assim que ela acordar, com os olhos enfeitiçados? Ela vai ver um dos atores, daquele grupo de atores, né? Eles estão ensaiando uma peça, e aliás é uma das cenas mais interessantes e hilárias, porque eles ensaiam a peça e eles são muito atrapalhados. Os personagens seria uma tragédia, mas acaba virando uma comédia, porque é muito, muito divertido e eles são muito atrapalhados. E o personagem central desses atores no original se chama Nick Bottom, mas a gente tem nas traduções Nick Novello ou Fundilhos, depende do tradutor. E esse personagem, ele acaba recebendo um feitiço do Puck, porque ele é muito arrogante, ele se acha um ator maravilhoso, e ele não é, ele quer fazer todos os papéis, todos os personagens, e o Puck acha ele tão atrapalhado, e ele diz que ele parece um burro. E o Puck enfeitiça a cabeça de Fundilhos e ele acaba ficando com uma cabeça de burro. E acaba andando pela floresta, os amigos que estão ensaiando a peça com ele ficam atordoados com aquilo, ficam impressionados, com medo de magia, saem correndo e ele fica vagando ali pela floresta, pelo bosque, tentando achar as pessoas, começa a cantar, porque ele acha que eles fugiram de brincadeira, começa a cantar, e quem ouve o canto é a Rainha das Fadas, que está lá dormindo e foi enfeitiçada. Quando ela abre os olhos, ela vê este ser com cabeça de burro e se apaixona por ele. E aí é interessante porque uma mulher forte, destemida, dona de si, acaba, por esse feitiço, se apaixonando por esse ser completamente desprovido de inteligência, de sensatez, enfim, todo atrapalhado. Ao final do texto, é óbvio que muitas coisas acontecem e vale muito a pena ler o texto ou ver os filmes, mas na verdade eu acho que é sempre bom as duas coisas. Ler o texto, ver o filme, ver as adaptações que se tem, e tem ótimas adaptações. E aí, no final desse texto, você tem sim a resolução dos desencontros todos, com a retirada do feitiço dos olhos da Titânia, sem antes ela passar por todo um processo de, vamos dizer, humilhação, em estar, pelo fato de estar com esse ser completamente abjeto para uma rainha nos moldes dela.
Então, a mulher, né, quando a gente pensa na condição dessas personagens, a gente percebe que essas mesmas estruturas, elas se encontram ainda enraizadas na nossa sociedade, porque você tem a desqualificação do discurso. No caso da Titânia, você tem a desqualificação da autoridade, quer dizer, o fato dela se recusar a fazer aquilo que o Oberon quer, faz com que ele manipule as circunstâncias para humilhá-la. Isso tudo na peça até é suavizado, porque ele tenta ajudar os outros personagens, os enamorados, e no final ele acaba se arrependendo e retirando o feitiço. Mas se a gente for fazer uma análise da condução, da condição dessas personagens, é isso que de fato acontece. Quer dizer, a autoridade dela é questionada e ela acaba passando uma vergonha absoluta ao se relacionar com um personagem tão fora dos padrões para a condição dela de Rainha das Fadas. E no caso da Helena, que é uma das enamoradas, a gente entende que a Helena acaba, o Demétrio acaba ficando com a Helena, porque ele é o único que não é de quem não é retirado o feitiço. Ou seja, o feitiço se mantém nele para que ele continue apaixonado pela Helena e todos os casais possam se entender. Então, assim, ao mesmo tempo que isso pode ser divertido, né, interessante, do ponto de vista da comédia, também é interessante do ponto de vista da circunstância. Quer dizer, para a Helena, o que se tem é um homem que precisa ser dobrado, enfeitiçado. E não, de fato, alguém inteiro, né, que está ali porque gosta dela. A Hérmia e o Lisandro, mas também a Helena e o Demétrio, são muito jovens. Então, existe também um componente da paixão, né? Da paixão exacerbada, que você não pensa, que você precisa do outro. Então, se você não pode ficar junto, você vai e foge junto. Da mesma maneira que a gente vê esse tipo de paixão em Romeu e Julieta. Quer dizer, eles se casam para poder ficar juntos. E se não é possível ficarem juntos, eles tiram a própria vida. Então, existe esse componente da juventude né, e da paixão exacerbada, mas existe também esses outros componentes, né, que eu estou elencando. E no caso da Hérmia, a condição de que ela só poderia se casar com quem o pai desejasse, e ela nada mais era do que uma forma, um ser que quem deu forma e consistência foi o próprio pai. Né? E beleza, inclusive o Teseu diz isso, quer dizer, que deu forma, deu estrutura e deu beleza. Então, a Hérmia nada mais é do que alguém que tem de agradecer a autoridade e do seu pai e respeitá-la incondicionalmente, que é uma condição de nós mulheres em determinados lugares até hoje. A gente tem países onde você não consegue ter, onde a divisão é profundamente né, de castas, né? E onde a mulher não tem outra alternativa a não ser acatar aquilo que determinarem para ela. Nós estamos falando de hoje em dia. Né? E também não precisamos nem ir em outros países. Aqui mesmo no Brasil, dependendo da condição familiar e da onde nós estivermos, a gente vai ter essa mesma configuração.
Então, Hipólita tem que sucumbir, tem que ser subserviente e casar-se com Teseu. Hérmia tem que acatar a autoridade do pai e deveria se casar com Demétrio. Helena se coloca também na posição subserviente porque quer Demétrio, então segue-o de qualquer maneira. Titânia, que se contrapõe ao marido, ao Oberon, acaba sendo desautorizada por esse feitiço. Então, quer dizer, sem contar em outras peças onde a gente encontra ações como, por exemplo, a personagem Viola de Noite de Reis, que tem que se vestir de homem para poder resolver as questões que precisa resolver. Quer dizer, há sempre essa condição de subserviência. Então, assim, é interessante. Pelo que a gente pode perceber, o Shakespeare, ele tinha uma postura, me parece, pelo que a gente pode olhar da sua obra, ele tinha uma postura inovadora. Ele colocava coisas em cena para que elas fossem questionadas. Mas a gente não pode dizer que ele não era um homem de seu próprio tempo. E como homem de seu próprio tempo e vivendo sob as convenções e as estruturas daquela época, ele também colocava a sua obra sob essas circunstâncias, né? Então, é interessante que ele problematiza, ele coloca as personagens em cena de uma maneira a problematizá-las, né? Mas elas estão sob essas condições. Então, essa conversa de hoje, essa pequena palestra, aula, ela busca colocar em evidência, né, levantar esses questionamentos, colocar essas personagens assim, de maneira mais evidente, para que a gente possa olhar para uma obra e entender não só as circunstâncias da obra e as circunstâncias do tempo, mas para a gente também fazer uma reflexão sob o ponto de vista da condição da mulher, que perpassa todas essas obras e todos esses séculos. Para que a gente possa transformar as circunstâncias nas quais a gente vive, a gente precisa compreender da onde vêm essas circunstâncias, né? O quanto essas circunstâncias estão impregnadas na estrutura social na qual nós vivemos. O quanto elas estão no subterrâneo de nós mesmos. E como a gente pode transformar, mudar essas condições, mudar essas estruturas. Então, assim, essa foi a minha proposta de levantar esse olhar para essas personagens e fazer essa reflexão com vocês, né? Levantar esses pontos com vocês para que vocês também possam, de alguma maneira, refletir sobre isso e colocar essa discussão de volta, entende? Na forma como vocês se relacionam no mundo, no seu trabalho, no seu cotidiano, com a sua família, com seus amigos. Se você é uma pessoa que lida com arte, como é que você faz isso? Nos seus textos escritos, enfim. A arte, e no caso, fundamentalmente, o teatro, que é naquilo que eu estou me detendo,
ele é transformador da realidade. Porque ao refleti-la, no sentido de reflexão dessa realidade, ele faz a gente pensar sobre essa realidade. Ao colocar essa realidade no palco, faz com que quem está ali vendo reflita sobre essa realidade. Então, eu acho que eu dei o meu recado. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado bem esse momento de reflexão e vamos nos falando, quem sabe numa próxima nos vemos novamente para falar um pouco mais sobre essas questões humanas tão interessantes que o teatro evoca, que o teatro coloca, fazendo com que a gente possa, com que possamos nos tornar pessoas melhores, né? E que a gente possa transformar esse mundo para que ele seja um mundo muito mais interessante. Então é isso. Como dizemos no teatro, é um termo grego que diz evoé. Então, nos vemos até uma próxima. Até!